Olá, graça e paz, tudo bem? Hoje eu gostaria de deixar uma palavra poderosa, porque existem algumas seitas, algumas falsas religiões que dizem que Jesus Cristo não é Deus. E hoje nós vamos falar aqui em João capítulo 1, que João começa assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Existem algumas seitas por aí que vão dizer que Jesus não é Senhor, Jesus não é Deus. Mas aqui João está dizendo que no princípio ele estava com o Verbo, e o Verbo era Deus. E aí algumas seitas, quando vêm falar isso, eu falo assim, mas Deus está falando que ele está com ele mesmo? Quem é esse Verbo? E aí eles ficam calados. Porque o Verbo aqui é Jesus, está dizendo aqui que o Verbo se fez carne. Quem se fez carne? Jesus. E aí vai dizer que o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Então, cuidado, lê a Bíblia, não fica sendo um cara amigo ouvinte que só ouve pregações ou ouve coisas da internet, mas não estuda a palavra, porque muitos estão sendo enganados por isso. Algumas religiões aí vai dizer que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, outros vão dizer, algumas outras religiões dizendo que Jesus é irmão de Lúcifer. Isso é mentira. Jesus é Deus. Ele é todo poderoso. Depois Jesus vai dizer mais à frente que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Então Jesus, ele é o Verbo que estava com Deus no início da criação, né? Antes de existir a terra, antes de existir tudo, Jesus já era Deus e estava com Deus. O Espírito Santo também já existia. Então, para algumas pessoas acham que Jesus Cristo só foi nascer no Novo Testamento. Não. Em século, Jesus, ele vive. Então, só um Deus, ele permanece séculos e séculos. E Jesus, ele está desde a fundação do mundo até hoje. Ele é Deus. Então, você precisa tomar cuidado ao ouvir falsas pregações, a receber algumas religiões em sua casa, algumas falsas religiões, dizendo que Jesus Cristo não é Deus. E isso é mentira, tá? Porque esses falsos homens, essas falsas religiões, um dia prestarão conta. Porque Jesus, ele é Deus e continua sendo Deus. E ele voltará para nos buscar como um Deus poderoso que ele é, porque tudo foi, dado a ele. Todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. E a palavra de Deus diz que Jesus, esse nome, toda língua confessará que ele é Deus. Todo joelho se dobrará que ele é Deus. Então, guarde essa palavra, estude a Bíblia, não deixe que falsos profetas, falsas religiões te contaminem e que te tire da presença de Deus e fale mentira para vocês. Então esse é o vídeo de hoje. Fica com Deus. Um abraço.